Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do Comentário Exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 11ª aula deste módulo aqui, tratando sobre 1 João, no capítulo 2. Estamos no versículo 3 desta sessão, que vai até o versículo 11, em que a gente tem tratado aqui sobre as reivindicações de que se ama a Deus testadas pela obediência, em que João várias vezes diz se conhecemos a Deus, se dizemos que conhecemos a Deus, enfim, ele está trazendo critérios para que aqueles irmãos possam avaliar o ensinamento que vem para eles e também eles mesmos possam se avaliar e também assegurar sua própria fé, no sentido de ter segurança dela, né? Já seguindo aqui adiante, que a gente precisa trazer aqui os nossos versículos para serem analisados de uma forma, apesar de ser detalhada, a gente também não pode passar tanto tempo assim quanto até se gostaria, né? A gente às vezes precisa de uma análise de algumas palavras de uma forma mais específica, porque essas palavras fazem toda a diferença no significado do texto. Então não dá para passar por todas de uma forma muito rápida, mas ao mesmo tempo a gente precisa agilizar. Enfim, vamos seguindo aí. Até agora estávamos tratando Kai tuto gnoskamen, hot egnokamen autu. Então é nisto que conhecemos ou sabemos que o conhecemos. Se tazentolar, se os seus mandamentos guardarmos, né, ou se guardarmos os seus mandamentos. Então aqui estamos, se guardarmos os seus mandamentos, é isso que nós vamos analisar agora. Primeiro, a palavra entolê, certo? A palavra entolê, melhor colocar assim. É difícil aqui eu manter aqui uma linha reta, agora melhorou um pouco. É usada 14 vezes em 1 João, certo? Essa palavra entolê. Onde está essa palavra aqui? Entolás. Aqui ela está no acusativo plural, certo? Porque teromen é guardarmos. Quem guarda, guarda alguma coisa. Então aqui é o objeto direto, certo? Do verbo do verbo teromen. E aí nós temos aqui a palavra entolás. No caso aqui está no plural, né? Acusativo plural, porque é objeto direto. Enfim, é uma palavra com muitas utilizações somente num livro de 5 capítulos. Então é uma grande frequência. É um grande número de ocorrências para um corpus de 1 João com 5 capítulos. Quando ela é usada no singular, sempre se refere à ordem de Jesus, de que seus seguidores deveriam amar uns aos outros. Como assim, professor? A palavra entolê ela vai aparecer várias vezes em 1 João. No singular, ela se refere ao mandamento, à ordem de Jesus de que as pessoas têm que amar umas às outras. Por exemplo, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, olha, mandamento é a palavra entolê e mandamento também. Aqui, com relação a esse mandamento novo, esse mandamento, tudo isso aqui tem a ver com amar uns aos outros. É disso que João está falando. Exatamente no versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Então, mandamento aqui, novamente a palavra entolê. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Está falando do amor, de amar uns aos outros. Ora, o seu mandamento, também no singular, é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, qual é o mandamento aí? Amar uns aos outros. A palavra entolê no singular. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, a palavra entolê no singular, ela traz essa ideia, então, de amar uns aos outros. Foi a ordem que Deus deu, Jesus nos entregou, sobre amar o próximo, amar o nosso irmão. É isso que João está dizendo com a palavra entolê, nas vezes que ela aparece no singular. Mas aqui ela está no plural, certo? No plural. Então, como é que a gente pode entender, certo? E o ponto aqui é o seguinte, em 3, 21 a 23,
O autor fala que Deus responde às orações dos crentes porque eles obedecem aos seus mandamentos, aqui no plural no caso. E fala que seu mandamento é crer no nome do seu Filho e amar uns aos outros, ou seja, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos. Por que que recebemos? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este. Que mandamento é esse? Está no singular aqui, mas no plural apareceu também aqui os mandamentos. Que creiamos em o nome do seu Filho. Crer e amar. Crer em Cristo, né, o nome do Senhor Jesus Cristo, e amar uns aos outros segundo o mandamento. Então, como você pode perceber, a palavra mandamento aí, ela vai ter essa ideia tanto de amor, de amar uns aos outros. Qual é o mandamento que ele está dizendo? Como é que eu sei que eu conheço a Deus? Ora, se eu conheço, se eu creio em Jesus Cristo e se eu amo os irmãos. Creio em Jesus Cristo e amo os irmãos. É simples assim? É simples assim. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo como seu Filho, né, o Filho de Deus, e amar os irmãos. É simples, mas não é fácil de fazer, né? Alguém pode dizer que ama a Deus, que tem um relacionamento com Deus, mas vive a sua vida sem igreja. Ora, por que ele vive sem igreja? Ele conhece tanto a Deus e não conhece que Deus manda que ele congregue, né? Que ele tem amor pelos irmãos, que ele tem uma proximidade com esses irmãos, que ele tem uma vida na comunidade da igreja. Ora, por favor, não podemos entender que nós conhecemos a Deus do nosso jeito. Ninguém pode dizer que, não, eu tenho um relacionamento com Deus do meu jeito. Não, nós temos um relacionamento com Deus do jeito de Deus e não do meu jeito. Não do jeito como eu acho que é melhor. Não, é do jeito que Deus acha melhor. Então, por isso, a gente não pode se deixar levar por esse pensamento, né, de que cada um segue a Deus do seu jeito. Não pode ser assim. Porque se alguém diz que conhece a Deus, essa pessoa tem que andar na luz. Se essa pessoa conhece a Deus, sabe como é que a gente sabe se alguém conhece a Deus? Ela guarda os seus mandamentos. E, obviamente, conhece e crê no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente é isso. Crer em Cristo. Claro, precisamos crer em Cristo como o Messias, o Filho de Deus, e fazer o que ele ordena, né? Aqui o foco está no Senhor Jesus Cristo. Eu creio em quem ele é e no que ele manda fazer. Lembra que o gnosticismo daqueles falsos mestres ali em 1 João, ou pelo menos o proto-gnosticismo, aquele ensinamento com raízes no que viria a ser o gnosticismo mais bem elaborado, a ênfase deles era atacar a pessoa de Jesus Cristo. É a sua obra, obviamente. Quando o Satanás não gosta de uma coisa, ele realmente vai agir para que aquilo não aconteça. E não crer em Jesus Cristo implica em não ser salvo. Não confiar na obra de Jesus Cristo implica em não ser salvo. Então, se alguém vai trazer um ensinamento que vai contra o Senhor Jesus Cristo, esse ensinamento por Satanás vai ser defendido e pelos filhos de Deus precisa ser grandemente batalhado contra, né? Precisa ser, na verdade, ele precisa ser recusado. Nós precisamos nos defender desse tipo de ensinamento. Por quê? Porque ele vai na raiz do cristianismo. O Senhor Jesus Cristo, qualquer doutrina que fira a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, é uma doutrina do demônio, é uma doutrina que é feita para tirar as pessoas do céu, levá-las para o inferno. Então é por isso que João está preocupado com esses irmãos. E nisso ele vai dizer, você quer conhecer a Deus? Nós sabemos que conhecemos a Deus se nós guardarmos os seus mandamentos. Que mandamentos? Conhecer a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, e fazer o que Jesus Cristo manda. A carta destaca então o mandamento de Jesus de amar um ao outro, certo?
Então, é melhor nesse sentido interpretar a referência a seus mandamentos à luz dessa ideia, ou seja, de que mandamentos aí seria crer em Jesus e fazer o que ele manda, certo? E o que ele manda é que as pessoas amem umas às outras. Não dá para fazer isso separado da comunidade da igreja, não dá para fazer isso longe das pessoas. Você só faz isso, você só confia em Jesus Cristo, você só crê em Jesus Cristo e ama os outros se você estiver em comunidade. Fuja de qualquer ensinamento que vai dizer para você que você não precisa da igreja, que nós somos a igreja, que o restante é movimento religioso, etc. Não é por aí que as coisas caminham, certo? Fuja disso, porque para conhecermos a Deus precisamos amar os irmãos, ter uma comunhão com eles e não viver meramente do jeito que a gente quer. Deixa eu prosseguir aqui no capítulo 2, no versículo 4, a gente chega então naquela expressão que vai aparecer algumas vezes, ho-legon, certo? Então, aquele que diz, sabemos, antes ele diz, né, sabemos que temos conhecidos por isto, se guardamos os seus mandamentos, e aí ele começa ho-legon, então, ho-legon, hot egnoka auton, então, aquele que diz que o tem conhecido, kaitas entolas autu meteron, ou seja, e os seus mandamentos, tas entolas autus, seus tas entolas mandamentos, meteron, não guardar ou não guarda, pseustes estin, é mentiroso, kai en tuto realetheia uc estin, ou seja, e nisto, e a verdade não está nele, né? Na verdade, nele não está a verdade, né? Nele o questin realetheia, ou seja, nele a verdade não está ou não está a verdade. Vamos aqui entender então ho-legon, aquele que diz. Essa expressão vai aparecer várias vezes e é importante que você a conheça. Então, aquele que diz. Importante lembrar que legon, essa formatação aqui é uma formatação, é uma forma verbal participial, certo? Lembrando que isso aqui é um particípio. Professor, mas eu ainda não estudei o particípio. O que eu faço agora se eu nunca estudei o particípio? Não sei como é que é. O particípio é uma forma verbal do grego que traz algumas dificuldades para algumas pessoas, porque ele precisa de uma base maior. Você precisa ter aprendido bem os primeiros passos do grego para você conhecer bem o particípio, já que ele vai tratar, ele vai ter uma forma, um jeito de verbo e um jeito de substantivo também. Mas uma outra forma de falar do particípio, neste caso aqui de uma forma mais textual, mais imersiva, né, já que a gente está diante do texto, o texto está diante de nós. Então lembra o seguinte, ho-legon é particípio. Por que é particípio? Porque aqui ele diz, aquele que diz. Ora, aquele que diz, aqui nós temos um artigo, certo? E logo depois a gente tem um verbo. Então é como se esse verbo aqui, esse artigo aqui, ele, de uma certa forma, eu vou dizer assim, ele substantiva, certo? Usando a palavra substantivo no sentido de verbo, né? Então ele substantiva, ele torna o verbo em um substantivo, certo? Como assim? Ho-legon, essa expressão aqui acaba sendo um substantivo, uma expressão inteira. Aquele que diz, o lego, você sabe, eu digo. Então, ho-legon, aquele que diz. O particípio, ele muitas vezes vai estar ligado a um artigo por essa razão, tendo essa ideia de um substantivo, como se ele, aqui é o sujeito, né? Começa sendo o sujeito, até ele estar ligado aqui na sua forma, no seu artigo, com o seu artigo no nominativo. Então, se ele está no nominativo, essa forma aqui também participial também é nominativo, porque ela está ligada a um artigo no nominativo. Então, quando é por isso que é tão importante a gente aprender os artigos, porque se a gente aprende bem os artigos, eles vão nos salvar muitas vezes para a gente entender o significado de uma palavra, entender o seu caso, né? Enfim. Então, ho-legon, aquele que diz, forma participial, utilizando o verbo como uma forma de substantivo.
Aquele que diz hot, a palavra hot significa que ou porque, neste caso, aquele que diz que como se fosse 2 pontos, né? Então, aquele que diz 2 pontos, ou aquele que diz que, iniciando aí, neste caso aqui, um discurso indireto, né? Então, aquele que diz que egnoka auton, aquele que diz egnoka auton, esse egnoka aí está na forma perfeita no indicativo e na verdade eu vou tirar esse que aqui como eu coloquei, porque poderia ser traduzido assim também, mas eu vou traduzi-lo como os 2 pontos. Por quê? Porque o egnoka ele está na primeira pessoa. Então, ele pode ser traduzido aqui, está na forma perfeita, mas nem sempre o perfeito precisa ser traduzido como temos conhecido, no caso, ou tenho conhecido no português, tá? Então, egnoka auton, eu o conheço. Aquele que diz, egnoka auton, aquele que diz, eu o conheço, ou seja, aqui no caso um discurso direto, né? Eu o conheço, no caso o U aqui, porque quem conhece, conhece alguém, então egnoka auton, que é o objeto direto, cai e, você já conhece, tas entolás, ou seja, tas entolás autu, a gente já viu isso no último versículo, os seus mandamentos, né? Eu o conheço e seus ou mandamentos dele, né, e seus entolás mandamentos eu conheço e os seus mandamentos me teron. A palavra teron é não guarda, né, no caso, também na sua forma participial aí, e no caso a gente tem o me, que é o não, quando não está ligado ao indicativo, então, e os seus mandamentos não guarda, teron. E aí nós temos pseustes estin. Pseustes, você lembra, a gente já tocou nesse ponto aqui, mas se você está assistindo só esse vídeo agora, pseustes, você lembra de pseudônimo, por exemplo, pseudofruto. Pseudo tem a ver com a ideia de mentira ou de falso, então pseustes é mentiroso, então pseustes estin. Estin, verbo eimi, na terceira pessoa do singular, então ou ele é, no caso, pseustes, mentiroso. E cai, né? E entuto, ou seja, entuto nele, certo? Literalmente o tuto é um pronome demonstrativo, mas no caso aqui ele está se referindo ao que a essa pessoa, a ele, né? Então por isso a gente vai traduzir e nele, certo? Porque esse tuto aqui demonstrativo está quase funcionando como um pronome relativo, certo? Ou aliás, um pronome pessoal. Então, e nele, realetheia a verdade. Aletheia é uma palavra conhecida nossa, então a verdade, uk, ou seja, a verdade não estin, a verdade não está, ou nele não está a verdade. Estou traduzindo aqui na ordem mais literal possível para a gente poder entender de onde vem cada palavrinha dessa, certo? Então, aquele que diz rolegon, eu o conheço, egnokarauton, eu o conheço, e seus mandamentos não guarda, kai tazentolaz autu meteron, estin, seus estin, é mentiroso, kai em tuto, e nele, realetheia, a verdade, o questin, não está. Espero que você tenha entendido aí a nossa tradução, certo? E vamos seguir aqui a nossa análise. Primeiro, já indicando para você que a gente tem aqui o seguinte: Rolegon hotegnoka auton, aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos, a gente já viu na tradução. Pseustes estin,
é mentiroso, cai em tudo realethea o castin, e nele não está a verdade. Aqui, tudo isso aqui é a Almeida Revista Atualizada, certo? Beleza. A gente passou muito tempo lá no versículo 3, a gente não vai passar tanto tempo assim no versículo 4, já que a gente já analisou muito disso que a gente já colocou, né, sobre o conhecer e tudo. Mas só começando dizendo para você que aquele que diz é exatamente o rolegon, aquela forma participial. Essa aqui é a primeira vez de 3 em que se começa com aquele que diz. Quando ele começa com aquele que diz, você já pressupõe que tem alguém dizendo isso por lá, né? A gente já bateu nessa tecla aí. E o que fica claro é que não se pode ter um relacionamento autêntico com Deus, dentro desse texto aqui, e ao mesmo tempo não obedecer os seus mandamentos, certo? Não dá. Ou você conhece a Deus e guarda os seus mandamentos, ou você não conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos. Não dá para conhecer a Deus e não guardar os seus mandamentos ao mesmo tempo, certo? Então, novamente, a ênfase aqui no guardar os seus mandamentos está envolvida aí. Não significa, obviamente, que quem conhece a Deus nunca falhará. É óbvio isso aqui. Por quê? Porque é claro que a gente vai cair. Então, algumas pessoas vão falhar, nós vamos falhar, mas aqueles que conhecem a Deus não serão caracterizados pela desobediência aos seus mandamentos. Ou seja, a pessoa que conhece a Deus, a pessoa que conhece a Deus, mesmo que ela falhe, a sua característica, a sua identidade não vai estar focalizada naquilo que ela deixou de obedecer a Deus, mas naquilo que ela obedece a Deus. Porque se alguém diz que conhece a Deus e os seus mandamentos não guarda, é um mentiroso, faz-se um mentiroso, né? Então, é claro também o uso da fraseologia gnóstica. Como assim fraseologia gnóstica, né? Que nome grande esse aí. Mais uma vez, é gnoca, né? Trazendo aqui a ideia de conhecimento, de verdade. Aqui também, realethea, eles queriam muito falar sobre a verdade, o conhecimento da verdade. Então, fraseologia, ou seja, a forma de falar bem gnóstica para falar exatamente sobre o que é contra o gnosticismo, contra essa ideia de que só há alguém que conhece a Deus e tem uma intimidade maior com Deus, etc. Como falei, a primeira de 3 vezes, ele vai utilizar mais 2 vezes essa ideia do rolegon, e isso vai acabar formatando essa estrutura que a gente está colocando aqui, como a gente falou lá na parte do esboço, né? Um outro ponto importante aqui é quando ele diz en tuto realethea o castin, que é exatamente aqui, deixe-me colocar aqui, en tuto realethea o castin, e nele não está a verdade, certo? Ou melhor, nele não está a verdade, já que eu não coloquei aqui o i, ok? Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque a gente precisa entender o que é essa verdade não está nele. A verdade não está nele. Primeiro, esse é um tipo de colocação típica de João, essa ideia da verdade não está nele, né? A verdade, a palavra verdade aparecendo aí, etc. É algo bem enfático e específico, certo? A verdade não está nele, não é algo assim meramente de passagem. Então ele está sendo enfático aí sobre falar que essa verdade não está nele, essa verdade que os gnósticos iam dizer que era a verdade que fazia você conhecer a Deus. Ele diz que quem não guarda os seus mandamentos não conhece a Deus. A verdade não está nessa pessoa, ela é uma mentirosa. Inclusive ele utiliza, né? Ele é mentiroso e a verdade não está nele. São 2 vezes a mesma afirmação, se você prestar atenção. Então, em tal homem, esse homem desobediente aí, que não guarda os mandamentos de Deus, a verdade como um princípio ativo que regula os pensamentos e os julgamentos não pode estar presente. E neste caso, a verdade é usada deliberadamente pelo escritor para descrever uma verdade genuína, que não é filosófica nem abstrata, mas prática e concreta. Ou seja, o gnóstico poderia dizer que ele tem a verdade intelectual na cabeça que o faz conhecer a Deus mais propriamente. E João vai dizer, não,
Conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Se você não conhece a Deus, essa verdade que você tanto diz ter, ela nem está em você. Você carece dessa verdade que você diz conhecer, que você diz ter, né? Então isso é bem, até mesmo irônico. Ele usa essas palavras gnosis, palavra verdade, aletheia, para bater de frente contra esse tipo de ensinamento. Espero que você tenha gostado. Na próxima aula vamos falar então, começar a falar já sobre o versículo 5. Grande abraço, que Deus abençoe.